maravilha, louvado seja o nosso Deus. Em função do momento, batismo infantil, nós vamos pregar em Atos 2, versos 41 a 47. Atos 2, versos 41 a 47. O tema da mensagem de hoje é as promessas de Deus. E nós temos feito isso já há alguns batismos infantis. Temos pregado em Atos 2, 42 ao 47. Mas nós vamos orar, pedindo a bênção do Senhor, tanto para a leitura quanto para a mensagem, para que haja iluminação, mas também de nossa parte que haja temor, obediência, conversão, mudança de vida. Oremos. Tu és maravilhoso, Senhor, incomparavelmente, e nós temos este privilégio de estarmos diante do Senhor, cultuarmos ao Senhor e sermos teus filhos sem impedimento nesta relação. E nós louvamos teu nome por isso, louvamos o teu Filho bendito, que por nós pecadores se deu na cruz para a nossa reconciliação, salvação. E nós, convencidos pela tua palavra, pelo teu Espírito, confiantes nesta verdade, oramos na certeza de que o Senhor nos ouve e pedimos ao Senhor que nos auxilie, que o teu Espírito nos ilumine e que nos dê a graça de lermos e ouvirmos a tua voz com fé. Que não haja incredulidade, dureza de coração, que não haja preguiça, cansaço, desânimo, que não comparemos a tua mensagem, porque o sermão é humano, então não comparemos com uma palestra, um estudo, qualquer um curso, ou reduzamos a palavras de homens. O sermão é uma palavra de homens, mas a mensagem que o Senhor nos traz por meio dele não. E essa mensagem, a tua palavra diz que quando ouvirmos tua voz, não devemos endurecer o nosso coração. E é isso que pedimos ao Senhor. Dá-nos esta graça para que o nosso coração se quebrante em nome de Jesus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu disse 41, né? Deixa eu voltar aqui que eu já pulei. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Agora sim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, todos juntos. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pela graça de Deus, hoje teremos o batismo infantil de Manuela Souza Seragiota. Isso, irmãos, significa que as promessas de Deus se cumprirão na vida de seu povo. Quais são essas promessas?
como elas se cumprirão na vida de Manuel e como elas se cumprirão em nós. Vocês observaram aí o verso 1, ele destaca o batismo dos que aceitaram a palavra. Os que aceitaram foram batizados. E quem eram esses? Qual palavra eles aceitaram? Por que o batismo está sendo citado aqui? E o que tudo isso tem a ver com as promessas de Deus? Esses que receberam a palavra eram judeus. E prestem bem atenção aqui, porque senão você perde a mensagem. Eles estavam numa festa chamada Pentecostes, que era celebrava 50 dias após a Páscoa. E no período da Páscoa havia diversas celebrações, como o sacrifício de paz e a oferta de comunhão. E Jesus havia instituído no passado, em relação àquele Pentecostes ali, aquela festa, Jesus havia instituído a Santa Ceia para representar a nova aliança no seu sangue e encerrar a velha aliança e se entregar na cruz em seguida como Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que Jesus já havia morrido nesse Pentecostes, nessa celebração que nós lemos aqui. Ele já havia morrido. Aproximadamente havia passado 90 dias da sua morte. Nos meus cálculos, se eu não errei, mais ou menos isso, 90 dias. E ele havia morrido, irmãos, a mais terrível das mortes. Porque todos nós, por nossos pecados, passaremos pela morte. Se Jesus não voltar, passaremos pela morte. A morte física, pelo menos. E a maioria experimentará a morte espiritual, eterna. Espiritual, eterna. Ou seja, a eterna separação de Deus debaixo do seu eterno juízo por seu orgulho, soberba, rebelião, etc. Queria viver a vida do seu jeito, nas suas opiniões. E cada um que passar por tudo isso, quem experimentar a morte física, é só a sua morte física. Quem experimentar, e eu espero que ninguém aqui passe por isso, quem experimentar a morte eterna, só experimentará por si mesmo. Nem o Pai experimentará a morte eterna por causa do Filho e vice-versa. Cada um dará conta de si a Deus. Mas Jesus, irmãos, experimentou o juízo de Deus suficiente para pagar por todos os pecados de todas as pessoas. Agora você imagine pensar assim, um Adolf Hitler da vida, ou alguém assassino, estuprador, adúltero, criminoso de toda espécie, sem controle, e Jesus é tratado como alguém assim, como todos os perversos do mundo, de todas as épocas, que já existiram, que existem e que irão existir. Ele viveu e experimentou a mais terrível das mortes. E também tem algo com relação àquele momento que deixa claro o que Jesus experimentou. Era necessário que o seu próprio povo rejeitasse. Era necessário que, no juízo de Deus, pelos pecados da humanidade, embora ele decidiu apenas salvar os eleitos, os que ele chama de seu povo, que ele escolheu, e é quem ele transforma, mas ele foi rejeitado por seu povo, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto
receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem do sangue, mas de Deus. Ou seja, não é filho de Deus alguém que é judeu por ser judeu. É filho de Deus qualquer um, judeu ou não, porque Cristo salvou, alcançou, transformou, fez crer nele. Mas, como eu disse, era necessário que esses que eram seus o rejeitassem e ele fosse traído por eles. Então, o que acontece ali é que milhares de pessoas levaram aos extremos sua crueldade e crucificaram o Filho de Deus, o justo de Deus. E após todo esse período de ódio, e sem nenhuma dor na consciência, essas pessoas foram celebrar o Pentecostes, que comemorava a aliança de Deus com o seu povo escolhido. Um culto a Deus com o sangue do Filho de Deus nas mãos. E preste bem atenção nisso, irmãos. Porque, às vezes, eu tenho a impressão que a gente lê a Bíblia e acha que a mentalidade do Antigo Testamento é alguma outra diferente do que hoje é considerado cristianismo reformado puritano, como a história nomeou. Reforma por conta do momento da reforma protestante. Mas não é nada diferente. Ou seja, a mensagem que aquele povo tinha era da esperança no Salvador de Deus, chamado de Cristo, que é ungido, chamado de Messias, chamado de Emanuel, o Filho de Deus. Começa no Gênesis, o descendente da mulher virá para esmagar a cabeça da serpente, ou seja, alguém humano porá um fim em todo o efeito da mentira, do engano que aquele ser espiritual, pai da mentira, chamado de diabo, por conta disso. Diabo significa o difamador, aquele que sabe difamar, no caso dele como ninguém. Por isso que a Bíblia, quando condena qualquer pecado na igreja nessa direção, ela diz assim: não sejais, no grego, diabolos, não sejais diabolos, não cometam a difamação. E ele é Satanás porque Satanás não é um nome próprio, é um título, ele é acusador. Então desde o início já vem essa mensagem: o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Vem a mensagem do Cordeiro de Deus desde o início. Então aquele povo, como nós cantamos no Salmo 2, não tinha uma mensagem diferente da nossa. É a mesma mensagem sobre o mesmo Filho de Deus, o mesmo Salvador. Uns creram, poucos de Israel, a maioria não. É a mesma realidade do mundo. A porta estreita significa que passam poucos. Então não se incomode com a multidão. Escutem bem, não faça da multidão a sua Bíblia. Tem tantos episódios na Bíblia mostrando isso claramente. Você tinha uma família crente, Noé e sua casa. Todas as igrejas, todas as instituições religiosas da época, todas, que poderíamos dizer que eram apenas nomes diferentes para a mesma realidade de hoje. A gente poderia sair nomeando catolicismo romano, universal, o reino de Deus, testemunho de Jeová, congregação, não sei o que, poderia nomear e até colocar a presbiteriana junto, todas estavam lá. Mas crente de verdade nessa história toda só tinha Noé e sua família. O que Deus fez, irmãos? Acabou com o mundo inteiro naquela época. Eu não acredito nisso. Você vai ter uma surpresa, se for assim para a eternidade. Viu, crianças? Não acha que é mentira o que a Bíblia diz. Qualquer outro livro humano pode duvidar, uma notícia no jornal, até o que os seus olhos veem, pode duvidar. Ilusão de ótica, ou enfim. Não acha que verdade é tudo que você sente, vê e pega. Não?
Tem gente que acha que o dinheiro é tudo, ó. Pegou o dinheiro, acha, está ali, mas não é tudo. Né? Não compra a sua vida eterna, não compra a sua juventude quando você chegar na velhice, vai envelhecer. Não volta, não compra uma passagem para retornar ao tempo, viajar além do tempo. Não compra o seu perdão diante de Deus, não compra. Então você achou errado. Você achava que seu vigor da juventude não passava? Passou. Não é assim? Eu ia dizer nós idosos, já estamos contando. Não é assim? Você achava... Bom, eu criança aprontava assim, no bom sentido, né? De brincar, de correr. Achava que era sempre assim. Ah, se eu corro hoje, não levanta amanhã. É assim, cuidar. Mas o que a palavra de Deus diz é certa. É a verdade que você e eu precisamos crer. Eu não consigo crer desse jeito. Pronto, isso mostra que você é pecador. Eu não penso desse jeito. Isso mesmo, inimigo de Deus é assim mesmo. E é isso que Deus quer te mostrar. Você odeia a Deus. Só que você, às vezes, até nem sabe, nem diz, nem tem coragem. Odeia tanto que nem tem coragem de dizer. Essa é a porta larga. Vai todo mundo. Não vá porque todo mundo disse não. A voz do povo não é a voz de Deus. Quem disse isso? A voz de Deus é a voz de Deus. É a sua palavra. E aquele povo de Israel estava assim, a maioria desprezando a palavra. E aquele povo faz isso, irmãos, mesmo tendo a mensagem sobre o Cristo. Jesus veio por meio desse povo. Jesus se revela a esse povo. Privilégio que o mundo não teve, esse povo teve. Jesus chegou até a dizer: aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e outras maiores. Alguém até já perguntou assim: bom, mas Jesus não é Deus? Crianças vão logo nessa lógica, né? Jesus não é Deus? Ele não criou todas as coisas? Criou. E como ele disse que a gente vai fazer obras maiores? Se ele criou tudo, não dá, né? A gente não ressuscita, a gente não criou o céu e a terra, tudo dele é maior. Mas ele está se referindo ao seu ministério terreno. Ele foi tão gracioso com Israel que ele não saiu de Israel. A igreja vai levar o evangelho para todo o mundo, obviamente Jesus liderando, mas a partir daqui do texto que nós lemos, do Pentecostes, até ali Jesus se manteve em Israel, em Jerusalém, naquele ambiente. A única obra maior, geograficamente, e esse é o único sentido, é essa. É o evangelho pregado além de Jerusalém. Quem crê em Jesus, leva além até os confins da terra. Só isso. Então Israel foi privilegiado. Jesus fez milagres. Jesus curou pessoas de todas as enfermidades. Jesus curou o paralítico, cegos de nascença, enfermos como lepra, que não tinha cura, até ressuscitou mortos. Jesus mandou nos espíritos malignos, pessoas dominadas por esses seres terríveis. E muitas vezes a gente vê umas reações em seres humanos e a gente diz: não é possível que é humano, só pode ser o diabo ali, né? A gente não diz essas coisas, e às vezes é mesmo, a pessoa está não que a pessoa sempre que estiver fora de si, do controle, esteja possuída, mas muitas vezes é isso. Como também a pessoa mais educada, mais gentil, mais religiosa é também para enganar uma pessoa ali dominada pelo diabo, como nós falamos mais cedo. E aquelas pessoas viram isso, viram Jesus mandar na natureza, viram Jesus multiplicar pães e peixes e alimentar multidões. Jesus estava ali com a sua condescendência. Condescendência é aquele ato que a gente tem de ajudar alguém, como um andarilho na rua, alguém que está lá deitado, pobre, inválido, moribundo, sujo, fedido, e você não tem nada ali nele para atraí-lo.
atrair você, e você mesmo assim se compadece, pega aquela pessoa com as suas próprias mãos, leva para algum lugar para ajudar, paga tudo, paga a limpeza, alimentação, moradia, tudo que ele precisar. Isso é condescendência, é você não sendo obrigado sair de onde você está e voluntariamente fazer tudo isso por alguém. Jesus, muito mais sendo Deus, Ele fez para o seu povo. Por que então resistir? Por que então se rebelar? Por que crucificar? Então eles vão fazer o culto com esse sangue nas mãos. Continuam celebrando tudo daqui, cuja mensagem era sobre o Messias. Mas o Messias estava morto, ressuscitado já, mas assassinado pelas mãos dele. Toda a antiga aliança estava falando sobre o Messias, o Salvador, o mediador de Deus, tinha aparecido para o povo ali. Eles mataram, mas continuaram com as práticas religiosas. Então imaginem vocês, nós vamos ter o batismo infantil. O batismo infantil é a graça, é o sinal visível de uma graça invisível. Eu ia perguntar isso na hora dos irmãos apresentar, e já dei a cola, né? Eles já vão responder, lembrar. É o sinal visível da graça invisível. Significa então a crença em Jesus, substituindo a circuncisão. Agora imagine, eles foram praticar a circuncisão naquele período, pensando no Messias. Qual? Uma caricatura. Não era o Messias verdadeiro, porque o Messias verdadeiro eles crucificaram e não estavam nem aí. Eles vão celebrar o banquete da Páscoa. E no banquete da Páscoa, eles vão celebrar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem como no sacrifício de paz e oferta de comunhão e todas as outras práticas que matam o cordeiro. Então o cordeiro seria lembrado de tudo isso, adorado de tudo isso. Mas qual cordeiro? Ou o animal ou a imaginação, porque o verdadeiro já tinha sido morrido pelas mãos dele e eles estavam insensíveis. O que mostra, irmãos, que para nós não há prática nenhuma correta se Deus não transformar o nosso coração. O conhecimento distorcido, o conhecimento corrompido, manchado, faz você ter a prática errada. Então eles estavam extremamente zelosos, mas sem conhecimento, sem fé. Sabiam de tudo da teologia, mas não tinha graça. Não tinha graça. Crucificaram o Filho de Deus. E aí escuta só, eu comecei dizendo que nós estamos casados com Deus, que Deus compara a adoração a casamento, não é isso? Que Deus não aceita o adultério. Então o culto falso é um adultério, é o maior adultério. E como Deus não aprova o culto falso, porque Ele é a verdade, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é fiel, porque Ele é bom. Às vezes a gente tem um conceito errado do que é bom, né? Se a gente pensar, só para a gente ajudar até as crianças aqui, se a gente pensar na vida e usar algumas palavras que a gente coloca carga negativa, a gente vai ver que nossa forma de pensar tem um problema. A vida é inimiga da morte. Essa palavra inimiga tem uma carga negativa, né? A vida é inimiga da morte. A saúde é inimiga da doença. Mas aí o contrário também é verdadeiro? Sim. A doença é inimiga da saúde, por isso que é doença. E a morte é inimiga da vida, por isso que é morte. A luz é inimiga das trevas, por isso que é luz. Então Deus é inimigo do ser humano, porque o ser humano se tornou mal. Não tem como alguém que é bom aprovar quem é mal, não tem, porque ele é bom. Ele é inimigo do ser humano. O ser humano é arrogante, é incrédulo, é perverso, é soberbo, é cego. O ser humano não consegue nem perceber que ele se engana.
Tal é a sua maldade, a sua morte espiritual. E Deus não fez o ser humano assim. E Deus é verdadeiro, Ele é a verdade. Então, como Ele não aprova nada que é mal, Ele não aprovou aquele culto. E Ele usou o único meio que Ele escolheu para converter pecadores, a pregação. Isso aqui, esse exercício é visivelmente simples, mas ele não é qualquer coisa. Ele pode não acontecer nada de transformação positiva na vida de alguém que Deus não quiser se revelar. Mas mesmo assim não volta vazia, porque o juízo aumenta para quem ouviu. E no último dia isso será levado em conta. Já começa com a criação. O fato de você existir já é um testemunho contra você mesmo, que você não se criou. Alguém te criou. E não vá no papo furado da ciência ateia, né? Tem uma ciência cristã que reconhece o Criador. Tem uma ciência que quer negar. Essa é a rebelde, é a ciência incrédula. A ciência não deve ser o fundamento da nossa vida. Então Deus usa Pedro, e Pedro vem aqui na palavra. Escute bem, verso 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Fazia poucos dias que Pedro tinha negado Jesus. Fazia poucos dias que Pedro tinha participado da Santa Ceia. Mas olha como é a graça de Deus, que a gente comentou mais cedo, né? Transformadora. O pecado não prevalece na vida de quem Jesus salvou. Então ele fala corajosamente. Como que alguém iletrado, pescador, fala tão elevadamente e tão corajosamente e tão eloquentemente? Um milagre, 3 anos com Jesus tratando ali no homeschooling santo. 24 horas do dia, memoriza, repassa, vai e tal, e pratica, sem parar. 3 anos, irmãos. Você vê, na graça de Jesus, 3 anos a gente faz muita coisa, né? Na graça de Jesus, 1 segundo faz muita coisa. Varões israelitas, atendeis a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Milhares de pessoas estavam lá, e o homem corajoso, só de homem tinha aproximadamente 3.000 homens, macho, com sangue no olho, tinha crucificado o Filho de Deus para crucificar Pedro. Eram 2. Se nem Deus eles temiam, quanto mais Pedro. Mas Pedro está ali, depois de negar. A gente às vezes usa Pedro para defender nosso pecado, mas Pedro negou. Mas Pedro falou dessa forma para um monte de assassino. Você teria coragem? Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele detido por ela. Então Pedro explica as palavras de Davi sobre Jesus, só para eu ganhar tempo aqui pulando essa parte, e encerra seu sermão dizendo, verso 36: esteja absolutamente certa, pois, a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E então vem o verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais: que faremos, irmãos? Um pessoal orgulhoso, uns assassinos rebeldes incontroláveis, agora estão sentindo o coração compungido. Compungir é um rasgar, como uma espada de 2 gumes, fincada de fora para dentro e girada, dor insuportável, mortal. Quem estava fazendo isso com a palavra? A palavra é a espada do Espírito. E o Espírito pegou essa palavra nas palavras de Pedro e penetrou o coração como ninguém pode fazer, e rasgou, dilacerou.
ao ponto deles não pensarem em orgulho, eles se humilharam, eles estavam ali agora ouvindo o verdadeiro Cristo que eles também viram e assassinaram, mas agora o Espírito quis converter o coração, para deixar claro que não é por obras que ninguém é salvo. Ele já tinha feito isso na cruz. O ladrão estava lá e eles salvam alguém ladrão? Como assim? É para mostrar a salvação não é por mérito. E para fazer uma pergunta dessas, alguém orgulhoso, a pergunta significa assim: é mesmo? Eu estou consciente de todas as minhas sujeiras que eu não tinha consciência. É isso que eles estão dizendo com essa pergunta. Eu sou mesmo culpado dessa forma, eu estou me vendo como por espelho, eu estou perdido, o pior assassino sou eu, a pior pessoa sou eu. É isso que eles estão dizendo. Só que eu não sei qual é a solução. A salvação estava sendo trabalhada, precisava agora da resposta. O Espírito fez isso. É o chamado eficaz, que nós aprendemos mais cedo, o chamado eficaz. Aí Pedro, verso 38, responde, porque ele viu que a fé já tinha sido dada para acontecer isso, certo? A fé já tinha sido dada. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, Glaico, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Por que Pedro citou o verso 39? Por causa da promessa de Deus feita a Abraão lá em Gênesis 17:7, onde Deus cita essas mesmas palavras que Pedro utilizou com os convertidos a Cristo na sua pregação. Pois para vós é a promessa, e para vossos filhos. Pedro utilizou as mesmas palavras que Deus utilizou com Abraão lá atrás. Portanto, o sentido daquela aliança de Deus com Abraão se cumpriu em Jesus Cristo. E as promessas de Deus se realizaram na vida daqueles judeus que crucificaram Cristo. Como Deus fez o pacto com Abraão? Eu peço a paciência dos que já conhecem. Mas é importante para a gente fixar, fundamentar, mas também para aqueles que ainda não conhecem. Para quem não conhece, vai soar estranho. Bem estranho. Porque quando Deus fez uma aliança com Abraão, esse termo aliança, na nossa cultura brasileira, não significa muita coisa. As pessoas, por exemplo, banalizam qualquer compromisso. Casamento, que era para ser algo tão sagrado, pessoas banalizam, acham que pode fazer o que quer, se casar se quiser, se não quiser não casa, quando quiser, com quem quiser, não importa se é mulher, se é homem, se é daqui, se é dali, se é daquela, se vai viver daquele jeito. As formas de pensar são sem limites, é evidência de um povo perdido sem Cristo. Então não vai fazer sentido. Além do mais, como tem dito o presbítero Eudes, que lida muito com negócio, aí tem que fazer contrato em cartório, não é isso? Aí ele costuma dizer, antigamente a gente tinha um povo, uma geração que empenhava a palavra e a coisa acontecia, não precisava muita coisa. Hoje em dia você registra em cartório em tudo e ainda não se cumpre, não é assim? Então o termo aliança não nos ajuda, no sentido que a gente tem no Brasil. Mas imagina aquela época o termo era cortar pacto. Por quê? Porque era assim, você tinha algo muito importante para fazer, aí duas pessoas vão entrar em acordo, essas duas pessoas combinavam com testemunhas, toda a solenidade, tudo mais, de local para cumprir o ritual que era da época, e o ritual compreendia: eu vou fazer um pacto aqui com algum irmão, com o Jadeus, eu vou comprar o sítio dele, a fazenda dele, aí eu vou pagar em um ano. Aí o Jadeus, vamos fazer? Vamos fazer aqui no estacionamento da igreja, bora, chama todo mundo. Aí a gente faz toda aquela solenidade,
Só que eu tenho que trazer o meu animal, um cordeiro, uma ovelha, eu trago para cá. E Jadeilson também. Chegando aqui, a gente dilacera, mata e esquarteja esse animal num local. Todo mundo em volta. E eu fico do lado e o Jadeilson do outro. Aí eu passo para o lado do Jadeilson e o Jadeilson passa para o meu lado. Na hora que a gente passa por entre os animais esquartejados, um para o lado do outro, significa que a gente está dizendo o seguinte um para o outro: pode fazer comigo o que foi feito com esses animais se eu não cumprir o acordo do pacto. E ai de quem não cumprisse. Ai de quem não cumprisse, porque acontecia mesmo. Não era aliança qualquer. Então era um compromisso. A pessoa que assumiu o compromisso, ela pensava em tudo, menos em quebrar o pacto. Não tinha nada para quebrar o pacto, porque já sabia qual seria o resultado. Aí Deus chama Abraão para fazer o pacto. E curiosamente, lá em Gênesis 15, Deus manda Abraão preparar o lugar e fazer exatamente isso: pegar um animal para ele, Abraão, e um outro animal para Deus. Abraão, que conhecia a linguagem, entendeu: Deus está fazendo um pacto comigo, o mesmo, cortando o pacto. Tá bom, eu vou ter que passar para lá e Deus para cá. Só que na hora que Abraão vai passar, irmãos, Deus não deixa. Deus não deixa Abraão passar. E Deus passa para o lado de Abraão e para o lado dele, de Deus. O que é que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo: Abraão, pode fazer comigo o que foi feito com esses animais se eu não cumprir o acordo do pacto. Tudo bem, aí está tranquilo, Deus é fiel, vai cumprir. Só que Deus também está dizendo: e pode fazer comigo, veja bem o que Deus está dizendo, vocês podem fazer comigo, o povo da aliança, a humanidade, pode fazer comigo o que foi feito com esses animais se eu não cumprir, se você não cumprir o acordo do pacto. Se o povo com quem eu estou entrando em aliança não for fiel como eu mereço que seja, como essa aliança está sendo feita, pode fazer comigo. Então, essa aliança é um vínculo de sangue soberanamente administrado. Ele está dizendo: está em aliança comigo quem eu escolher e em quem eu aplicar todas as bênçãos dessa aliança. Aí Deus faz algumas promessas para Abraão. Deus promete ser o Deus de Abraão. Você crê, Abraão, que eu estou casado com você, que você agora é meu povo, e todos aqueles que creem em mim, que foram perdoados, que sou eu que estou garantindo toda essa relação, e que eu mudo o coração seu, todos que vão receber também essa mesma fé. Você crê que são meus? Abraão, creio. Você crê que eu perdoei você? Creio. Você crê que você tem nova vida nesse cordeiro sem defeito? Creio. Que ele é que está sendo penalizado no lugar do culpado, e que o meu filho vai ser, ele que é Deus, meu filho, vai ser penalizado no seu lugar por suas culpas e as culpas das gerações que virão, dos meus eleitos. Você crê nisso? Creio. Então você eu vou colocar você como representante dessa fé. Outros já creram em mim: Adão, Eva, Abel, Noé e sua família, Enoque antes dele. Outros já creram em mim, mas você vai ficar colocado como representante dessa fé, chamado de pai da fé, e você terá muitos, como as estrelas dos céus ou os grãos de areia do mar, muitos que terão a mesma fé como você, a mesma fé, porque a fé é uma só, há uma só fé, e essa mesma fé você vai ver se cumprir em vários outros. E eu coloco você como pai da fé. Você terá muitos filhos nesse sentido. Os judeus não entenderam, acharam que filhos seriam apenas naturais, não entenderam. Mas Jesus, em João 8, tem um debate sobre isso. E Jesus diz que eles são órfãos, que eles não são filhos de Deus. E eles ficam bravos. E eles dizem: claro que nós somos filhos de Deus, nós somos descendentes de Abraão. Viram a confusão que eles fizeram?
Aí Jesus diz para eles: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas Abraão não desejava me matar. Na verdade, ele desejava me ver. Ele me amava. Vocês são filhos do diabo. Olha, Jesus diz a verdade que eles precisavam ouvir: vocês são filhos do diabo. O que vocês fazem é para agradar o pai de vocês. Jesus vai para a cruz por essas verdades, não por culpa dele. Como eu disse, ele é bom, e o bom tem que ser inimigo do que é mal. A verdade tem que ser inimiga da mentira. E como que a verdade é inimiga da mentira? Combatendo a mentira. Por isso que a igreja não pode ser covarde. A igreja não pode ter medo de morrer. A igreja não pode ter medo de ser presa, acusada, etc. Não pode, por causa da verdade. A igreja não pode. E é a única demonstração de amor verdadeiro quando a gente fala a verdade. Quem ama fala a verdade. Em amor, mais fala. Foi o que Pedro fez. E por causa do que Deus fez com Abraão e dessas promessas, aí nós lemos Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Porque Deus disse: você será pai de numerosas nações. Aí Abraão, duvidando, ainda não santificado na fé, vai ter um filho com a serva da esposa. Aí Deus reprova aquilo e diz: não, mas a minha esposa é idosa, além do mais é estéril, ela não tem filhos, como é que vai ser isso? Pode se animar com ela, pode chamar ela de meu amor, ajeita as coisas e não duvide, porque vai ser com ela. Ele se anima, né? Vocês estão entendendo as linguagens, né? Se anima, e é com ela que nasce Isaac. Só que Isaac é uma representação, porque como nós acabamos de ler, é sobre Jesus Cristo, no teu descendente, que era Cristo, representado ali em Isaac. Porque depois Deus vai pedir que Abraão ofereça Isaac em sacrifício. Meu único filho, sim. E quando Abraão vai oferecer para Deus, crendo que Deus não aceita sacrifício humano, como poderia estar pedindo aquilo? E era seu filho, e ele amava, seu único filho do seu casamento. Como que poderia ser isso? Mas ele vai, era Deus, a fé já estava robusta. Bom, Deus tem poder para ressuscitar. Se vai matar, tem poder para ressuscitar. E é nisso que ele crê, e ele faz o sacrifício. E o sacrifício sempre significa que quem está fazendo reconhece que o que está lá sacrificado é inocente no seu lugar. Essa é a mensagem. Então, meu filho está morrendo por mim. O que isso significa? Abraão não entende tudo ainda, mas vai confiando na palavra de Deus. Não é isso? E quando ele vai fazer o melhor do ser humano entregue, não é bens, não são riquezas, não é ajudar os outros, é sacrificar o próprio filho, o melhor do ser humano. Deus não deixa fazer. Abraão não. Na hora que ele vai lançar na cabeça do seu filho, no pescoço, sei lá, aquele cutelo para matar, já está com a mão estendida, com dor no coração. Não, Abraão! E Abraão é impedido pela graça. Deus te provou e a sua fé é fiel. Estava querendo mostrar para você qual é a verdadeira fé. É essa. Mas é uma mensagem sobre o Cordeiro que você já entendeu, sobre o sacrifício de Deus, o teu descendente que é Jesus. Você já entendeu, Deus tem o próprio Cordeiro dele. E tinha um cordeiro, um animal mesmo ali, preparado. Quando ele abre os olhos, o cordeiro estava ali, quem colocou? E ele sacrifica aquele cordeiro, para depois, no mesmo lugar onde Abraão fez aquele, na mesma região, onde Abraão fez aquele, tentou fazer o sacrifício, Jesus vai ser sacrificado. Por isso, a explicação aqui, e ao teu descendente, sendo o Cristo. Irmãos, Deus faz várias promessas aqui para Abraão. Deus faz a promessa de uma numerosa nação.
Deus faz a promessa de ser o Deus de Abraão. Deus faz a promessa de Abraão ter a terra prometida, lembra? A Canaã. E Deus faz a promessa de que através de Abraão, escute bem, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então tudo isso é a promessa de Deus, mantida por gerações, que se cumpre em nós. Se cumpriu na igreja, aqui na época de Pedro. Por isso que Pedro usa essas palavras. Pedro está dizendo: aquele Deus de Abraão, naquele Jesus, naquele cordeiro que foi morto na cruz, mas que estava representado lá com o cordeiro que Abraão sacrificou, e com o filho que ele tentou sacrificar, aquelas palavras lá significam o cumprimento em Jesus, em quem vocês devem ser batizados. A promessa é para vocês e para o filho de vocês. Deus tem uma aliança com vocês. Vocês vão para a morada celestial de Deus, representada por uma morada terrena, e vocês serão o meio pelo qual Deus vai abençoar a terra. Essa é a mensagem. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Não percam, para a gente perceber. Essas são as promessas. E então, irmãos, imaginem, pensem comigo, um povo orgulhoso daquele, com a cultura daquela, nasceu com todas as práticas desde a infância, de circuncisão ao 8º dia, circuncisão, que era uma cirurgia no pênis do menino, no órgão masculino. Circuncisão ao 8º dia, para significar: eu sou Israel, eu sou desse povo. Decoravam a Bíblia toda, embora muitos não acreditavam, não se convertiam, porque, como eu tenho dito, a conversão vem pela operação do Espírito, mas tem que ter a Bíblia, né? Decoravam a Bíblia toda, sabiam a Bíblia de cor salteada. A semana deles era permeada de cantar a Bíblia, de praticar coisas da Bíblia. Por exemplo, o cordeiro, para ser sacrificado, tinha que ser um cordeiro sem defeito. Então eles tinham que criar animais pensando no cordeiro sem defeito para o dia do sacrifício. O cordeiro da Páscoa era assim, o cordeiro da oferta de paz, sacrifício de comunhão era assim, todas as ações de cordeiro eram assim. Os dízimos dele, plantar pensando em separar a 10ª para o culto, para manter os sacerdotes e levitas lá no sistema, pensar em separar o 10º dos animais que criavam. Eles tinham uma cultura toda permeada em Bíblia, teologia, palavra de Deus, 24 horas, desde a infância. E deixarem a circuncisão, reconhecerem ali: a minha circuncisão é inválida, eu tenho que ser batizado. É uma mudança radical. Eu tenho que ser batizado nesse Jesus, mas é porque houve conversão real. A ação do Espírito Santo é eficaz e irresistível. Então isso significa, irmãos, que eles estavam incrédulos sobre o Jesus, o Messias deles, o Salvador deles. Eles caricaturaram e estavam apenas praticando coisas religiosas, mas não viviam espiritualmente aquilo. Então nós temos os versos seguintes, o verso 41, os que aceitaram a palavra foram batizados, até 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja naquele dia. Aqui nós aprendemos primeiro que a fé começa com o desejo de obedecer a toda a palavra ensinada pelas autoridades de Cristo, primeiro os apóstolos e depois os futuros pregadores fiéis. E hoje a gente tem que dizer, antigamente a gente só bastava dizer assim, futuros pregadores, porque todo mundo já sabia que eram fiéis. Agora a gente tem que, aí depois com o tempo passou a dizer futuros pregadores fiéis. Agora a gente está num nível que eu não sei mais como é que a gente, já a frase quase não termina, é futuros pregadores fiéis mesmo, de verdade, a verdadeira, absoluta, e parece que não falta mais palavra para você deixar claro que não é essa maioria aí, que fica com mensagem de autoajuda, sabe, querendo massagear ego. Então,
Essa é a primeira lição. Outra lição é que a fé se sujeita à aliança, aos sacramentos, como ensinados na Bíblia. É o que nós vamos ver na vida de Glauco e Lília. O Glauco já é um presbítero na igreja. Mas mesmo assim nós decidimos como conselho que qualquer um que fosse batizar seus filhos, podia ser quem fosse, nós trataríamos de todas as doutrinas envolvidas de novo, e de novo. Inclusive o Cezão está fazendo doutorado. Não é verdade? Ele já vai no 5º filho. E fez de novo, né, o curso. Inclusive eu falei com ele para acertar para ele dar aula com a Aline, a esposa. E eles fizeram. E foi muito edificante e emocionante. Quantas coisas relembramos, não é verdade? E quantas coisas aprendemos, porque passamos por ela e parece que não tinha visto, né? E a gente vê aquelas coisas. E eu sei, nós vimos, nós do conselho, e ele é presbítero, então imagina a cena. Nós do conselho examinamos o casal. Aí está lá a gente examinando o presbítero está se examinando. Sendo interessante, mas foi marcante, irmãos. Foi emotivo, deu para compreender os irmãos. Aqui eu acho que o que não chora assim muito sou eu, né? Pelo menos aqui na frente de vocês. Mas que eu não chore hoje batizando. Mas foi muito emotivo, lembrar das verdades de Deus, certo, presbítero? A Lilian chorou. Não porque é um ritual qualquer, não é nada disso. É por conta dessas verdades todas. E aqui eu estou resumindo muita coisa do que a gente falou. Muita. E eles estão sabendo o seguinte: eu sou salvo em Jesus. E essa promessa que Ele me deu, Ele está me dando a oportunidade de transmitir essa fé para os meus filhos. E me dizendo, me convidando, me ofertando, confie que eu, ainda que na fraqueza de vocês, mas eu sou bondoso e fiel, para além de vocês salvar os filhos de vocês, o neto de vocês, o neto dos netos. Meus irmãos, meu pai não foi crente, mas Deus salvou minha mãe. E ele diz que até quando ele salva um lado, a família toda é santificada. Deus me preservou alguns dos meus irmãos. Você vê como Deus... E meus avós, que também começaram na fé, foram 123 descendentes vivos, e eu fiz a contagem, quase todos na igreja. A igreja nossa lá, tem quantos membros hoje, Dalila? 400? Mais ou menos? 200 e alguma coisa? Porque separou as congregações, exato, certo. Porque tornou igreja, né? Certo. Separou as congregações não faz muito tempo. 200 e alguma coisa. Imagine, com 123 descendentes vivos, a maioria lá é tudo da família. Não é verdade? Tudo família. Aí, para completar, a segunda família maior é a da Dalila. Pronto. Eu já dei isso, que é meu primo, casa com a Dalila. Lá aconteceu assim. E pronto, a família ficou família do meu jeito. Se você estiver achando que eu vou achar ruim que meu filho casa com sua filha, ou sua filha com meu filho, ou minha filha com seu filho, vai ser, né? Não estou não, porque eu sou dessa fé. Você tem a mesma fé que eu, que se Deus casar, é isso mesmo. A minha preocupação vai ser essa, que case alguém da aliança com alguém da aliança, não é alguém de fora. É alguém de dentro com alguém de dentro. Mas tem que ser de dentro, não só no nome, né? E essa foi a realidade da igreja. O Glauco está vivendo isso. Que Deus prometeu a Abraão e que cumpriu ali com aquele povo. Vai batizar, significando a mesma circuncisão mesmo, com as mesmas promessas. Mas a fé também persevera no ensino, em todo o ensino de Deus e comunhão. É a fé verdadeira, irmãos, é assim. Agora veja, a fé verdadeira converteu milhares com um único sermão, mas a falsa fé não se converte nem com 1000 sermões. Porque o mundo é hostil ao Evangelho. A maioria dos que ouvem
fecham os ouvidos, distorcem o ensino para não se converterem. É por isso que é tão vergonhoso quando nós demoramos a crer. No verso 42 ele fala que as pessoas da igreja continuaram firmes, perseverando nos ensinos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, os que receberam a verdadeira fé cristã eram constantes em praticar o que Deus manda para fortalecer a fé. Aprendiam sempre, ouviam as autoridades de Deus na igreja onde eram membros. Não desprezavam o partir do pão, a Santa Ceia ordenada por Cristo. Oravam juntos, havia comunhão bíblica. Mas hoje, infelizmente, irmão, no lugar de comunhão há divisão nas igrejas. Nem todos estão em todos os cultos de suas igrejas. E agora com esse negócio de online, acham que basta online. Nem todos querem aprender, acham que sabem tudo, só porque viu na internet, etc. Como se fosse o objetivo de Deus encher as mentes de informações bíblicas ou teológicas sem humildade, sem relacionamento, sem submissão, sem o padrão dele de vida. É como se o marido racionalizasse o casamento e pensasse assim: eu não preciso ficar o ano todo com minha esposa, eu vou ficar lá distante e agora tem internet, eu digo alô pela internet, eu falo com ela pela internet, eu faço videoconferência, eu mando beijo pela internet, é tudo à distância. Não existe isso. Relacionamento com Deus é evidenciado um com o outro no jeito que Ele mandou. Se falta isso aqui, faltou o relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus está limitado? Não, mas porque Ele condicionou assim, de maneira que Ele diz: quem disser que ama a Deus e odeia o seu irmão, você não precisa dizer o ódio, basta você não, eu odeio, basta você não querer se relacionar, basta você se relacionar de domingo a domingo no horário de culto, porque não tem como se expor tanto. Aí você já está demonstrando: eu não tenho amor. Não estou dizendo um dos casos que tem outras necessidades e não pode ficar tão constante, né? Casa, velhice, idade, saúde, etc. Então, hoje somos assim. Nem todas as famílias oram biblicamente, nem todas as famílias têm o mesmo estilo de vida cristã. Não há culto doméstico, rejeitam criar filho no padrão de Deus. O batismo é feito com o mesmo entendimento das falsas igrejas cristãs. Os casamentos são como os da maioria. E como igrejas cristãs modernas, somos divididos no entendimento do que é uma igreja, do que é o culto, do que é a pregação, do que é a Santa Ceia, do que é a música no culto, do que pode, do que não pode, de quem é Jesus, e a maioria é fundamentada na tradição ou em outro lugar fora da Bíblia, no que prefere, no que gosta. Porém, o texto nos mostra que a sã doutrina produz comunhão bíblica como marca da verdadeira fé cristã, e por essa comunhão Deus ouve nossas orações. E a Santa Ceia, a mesa do Senhor, não é profanada. No verso 43 nós vemos o temor que sobreveio sobre os que eram realizados, sobre todos, e eram realizados prodígios, sinais por meio dos apóstolos. Irmãos, aqui nós vemos que Deus pôs um medo neles, vinha temor, Deus pôs um medo para freá-los. O pessoal que assassinou Jesus precisava agora de um temor de Deus para se manter submisso à autoridade dos apóstolos. Então era uma espécie de freio para os judeus não se levantarem contra as maneiras novas de cultuar a Deus. Não é batismo não, tem que ser circuncisão, porque o meu entendimento, a minha opinião sempre foi assim, meu pai, meu avô, meu tataravô, entende? Então Deus está colocando um freio, e foi de tal forma que ninguém teve coragem de dizer algo contra os ensinos dos apóstolos, pelo contrário, nem dizer contra a comunhão bíblica, a oração bíblica, a Santa Ceia bíblica no lugar de tudo que era do Antigo Testamento. Podemos dizer que eles passaram a entender que a oposição a Deus é uma loucura, por ser contra Deus. Eles pensaram assim, por isso eles viveram tão temente, algo bem diferente dos nossos dias, onde as pessoas falam o que quer contra Deus até nas igrejas. Até nas igrejas, nesses 10 anos aqui, eu nunca vi um pastor, vi tanta falta de respeito como eu vi aqui, com total atrevimento, e não era contra mim, era por causa do ensino fiel. O senhor não tem o que fazer não para dizer que criar filho desse jeito é desse jeito? Eu acho que o senhor é porque não tem, vagabundo, nem outras palavras, é porque não tem o que fazer.
daqui da igreja, não está mais aqui, porque a humildade é tanta que não está mais. Percebe como é? É um atrevimento contra o próprio Deus. A palavra está ensinada e a pessoa se rebela contra Deus. Aí diz um monte. O dia do Senhor é isso, contanto não pode. Não pode para lá, não pode para cá, e não sei o quê. Não é assim não que a Bíblia fala. Tá bom, e como é? Eu posso ir para o shopping, eu posso ir para a praia. Então o que é santificar esse dia? Me diz, você. Eu venho ao culto se eu quiser. Olha, você vê esse tipo de argumento. Hoje é diferente. Aqui mostra também que os milagres foram realizados, irmãos, para sensibilizar os incrédulos para Cristo e domar o orgulho, como Deus fez com Faraó. Apesar de que, mesmo com milagres, muitos se mantêm obstinados contra Deus. Então, milagre é uma necessidade de incrédulos e orgulhosos. Que não precisemos de milagres. Que nós não sejamos isso. Não obstante, o texto destaca a bondade de Deus de usar até milagres para que a nossa rebelião seja minimizada para ouvirmos e crermos. Estou encerrando, não estejam apressados para deixar de ouvir a Deus. 45 diz que todos os crentes eram unidos. Os crentes tinham tudo em comum, os crentes vendiam suas propriedades e bens e repartiam o produto entre todos conforme a necessidade de cada um, nos ensinando que a união era tão real, que ricos vendiam até os seus bens para ajudar os pobres da igreja. Isso nos ensina que devemos sempre ajudar os nossos irmãos mais necessitados. Amar o irmão em Cristo por quem Cristo morreu. Veja que não era um amor moralista nem legalista, cultuando a si mesmo, como muitos fazem caridades para serem elogiados. Não era isso, não é nada disso. Isso também não significa a visão política comunista que diz que tem que dar tudo para o outro. Nós temos que ser uma sociedade toda em comum. Então ninguém é rico, ninguém é pobre, todo mundo tem igual. Só que só os comunistas, os líderes comunistas que ficam milionários, Não é isso também. Nem que seja pecado ser rico e ter bens. Muito menos, e ouça muito bem isso aqui, não significa que Deus quer que você venda tudo seu e dê para a igreja, para o pastor, etc. Não, nada disso. Eu vou deixar já isso claro. Nós não ensinamos isso, ensinamos exatamente o contrário. Mas havia essa generosidade como evidência da fé. Então apenas Deus mostra que essa foi a experiência daquela igreja, e as lições para nós são o amor verdadeiro pelo irmão como evidência de união e de temor por Deus. Onde não há esse amor cristão, não há temor nem comunhão. A Bíblia diz que se nós dissermos que amamos a Deus e vemos o nosso irmão passando necessidade e não ajudamos, é mentira esse amor. É disso que fala. E o amor cristão, ouça bem isso aqui para você não perder, eu vou fechar o sermão, mas ouça bem. O amor cristão, a Bíblia diz que é cumprir a lei de Deus. Veja esse texto, Romanos 13:10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Por isso a palavra de Deus diz em outro lugar: a ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Romanos 13:8. E também diz em 1 de João 4:7-8, que as crianças já decoraram: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Veja como está tudo bem amarrado. Agora, o curioso, irmãos, é que aqueles que amaram tanto, antes de conhecerem a Cristo, o crucificaram após os maiores requintes de crueldade já praticados. Então eles agora estão amando tanto, mas antes eles odiaram tanto. O que mostra que nós estamos falando de uma nova criatura. Eles não eram os mesmos, certo? Aquela igreja, o corpo, toda a fisionomia era das mesmas pessoas, mas radicalmente transformada. Hoje é tão difícil, As pessoas querem se dizer transformadas, religiosas. Aí você olha a vida anterior e presente, é a mesma coisa. Mas tudo bem, Jesus transformou em quê? De quê para quê? Ficou a mesma coisa. E isso nos ensina também, irmãos,
que qualquer coisa sem o conhecimento do verdadeiro Cristo qualquer amor, aliás, qualquer amor sem o conhecimento do verdadeiro Cristo é qualquer coisa menos o verdadeiro amor. Você ajudar o outro sem o conhecimento do verdadeiro Cristo não é amor. É um orgulho seu que você quer se aprovar alguém que não precisa de Jesus e de salvação. Verso 46a, os crentes se reuniam no templo dia após dia, todos os dias, com um propósito, com um só propósito, ou seja, diariamente, estavam para buscar o Senhor, porque ouviam a pregação ali, porque queriam que outros conhecessem a Cristo também. Não era por causa do local, como se o lugar fosse mais santo, nem por outro motivo além de Jesus. Parte B, os crentes partiam pão em suas casas, diariamente, e compartilhavam as próprias refeições com alegria, singeleza de coração, ou seja, simplicidade, louvando a Deus. Havia alegria verdadeira em meio aos perigos da época, perseguição, conhecimento do amor de Deus por nós e a esperança em seu cuidado nos trazem mentes tranquilas, júbilos, alegria, nos faz cantar os louvores de Deus. E essas canções são mencionadas como elogio porque com Cristo a vida era digna. Isso nos ensina que Deus só aceita uma canção de louvor quando nossas vidas o louvam em Cristo, e que é prazer de Deus nos dá a verdadeira alegria. Finalmente o verso 47, todo o povo os via com bons olhos, eles contavam com a simpatia da sociedade, ou seja, não era um povo do que a sociedade tivesse que o acusar, a não ser que fossem falsas acusações, mas de verdade nenhuma procederia. Então eles viam com bons olhos. O Senhor acrescentava também os que iam sendo salvos à igreja. Então, o verso 47 mostra que os não convertidos aprovaram aquela comunhão, viam que era verdadeira. A gente tem tratado disso aqui, é tão horrível, vergonhoso, o visitante chegar aqui e ver que a igreja não se ama, ao invés de elogios, sabedoria, domínio próprio, língua santa, aí vê ofensa, divisão, desunião, falatório mal, difamação, ingratidão, reclamação. Percebe? Mas aqui era outra coisa que reinava. Que a nossa comunhão, irmão, seja igual, para atrair a atenção dos incrédulos para Jesus. Lucas encerra o relato com o crescimento diário da igreja, que nos ensina que é desejo de Deus fazer a igreja crescer. Que o nosso trabalho deve ser diligente, que não devemos ter preguiça, mau testemunho, inconstância, quebra de votos, desunião, desamor ou qualquer pecado que cause diminuição em sua igreja. Contudo, mesmo que sejamos diligentes e fiéis no trabalho do Senhor, toda a honra do crescimento da igreja é de Deus. Como está escrito, 1 Coríntios 3, 6 e 7, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas o Deus que dá o crescimento. Irmãos, Cristo é o descendente prometido de Abraão em todas as promessas de Deus. Cristo é em quem encontramos o sim de Deus, a certeza, a confirmação. Por isso, nós estamos aqui no Brasil, em Vargem Grande Paulista. Eu sou nordestino, Mônica é da Colômbia, outros são de outros lugares aqui, outros são daqui, sendo que tudo que nós vimos aqui vem de um povo que hoje só tem o nome de Israel, mas não tem nada a ver com aquele Israel da época, né? Pelo contrário, é até inimigo. O verdadeiro Israel é a verdadeira igreja de Cristo, e nós estamos aqui nessas mesmas verdades, na mesma promessa, né? Então Deus cumpriu a sua promessa. Os que o pregaram em Pentecostes, veja bem isso aqui, que eu não destaquei na exposição, eram os mesmos que haviam abandonado, e os que ouviram eram os mesmos que haviam rejeitado, mas Deus recebeu todos em Cristo. Então você imagine, quem pregou essa mensagem? Pedro, que havia negado, os outros apóstolos que haviam abandonado Cristo, eles pregaram. Não é interessante isso? E são esses que foram alcançados. A igreja verdadeira nasce quando Cristo é anunciado como o Senhor e Cristo, crucificado pelos homens e exaltado por Deus.
A nova aliança selada no sangue de Cristo substitui a antiga no animal sacrificado e abre o caminho para a comunhão real com Deus. O batismo e a Santa Ceia não são símbolos vazios, mas selos dessa aliança em Cristo para crentes e seus filhos. A vida da igreja em Atos 2 é o retrato do que Cristo faz quando reina de fato sobre um povo. A mesma graça que salvou assassinos do justo pode salvar religiosos frios, membros cansados, família dividida, jovens distraídos, pessoas incrédulas, com coração endurecido. Onde Cristo reina pela palavra e pelo Espírito, a sã doutrina, a comunhão verdadeira, temor santo, votos voluntários com a sincera disposição de cumprir, generosidade real e louvor sincero. E tudo isso é obra do Cristo vivo, não do nosso esforço. Então, guardemos todos algumas lições. Primeiro, paremos de adiar o nosso arrependimento. Hoje é o dia de se dobrar diante de Cristo. A Bíblia diz: hoje, se ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Já vi o exemplo de várias pessoas, já ouvi, já li a respeito. Pessoas que ouviram a pregação num dia, não quiseram, rejeitaram, e às vezes no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou naquela semana, partiram para a eternidade sem salvação. Já vi isso acontecer. Na cruz aconteceu isso. Um dos ladrões foi convertido, o outro não. Partiu para a eternidade sem Cristo. E hoje está no fogo do eterno juízo de Deus. Não estou usando isso para te intimidar e manipular você. Crianças, todos que estamos aqui, mas isso é real. Nós passamos a vida toda falando isso para o meu pai, testemunhando para o meu pai. E como eu disse a você, 2 dias antes da morte dele, eu não vi a conversão. Foi convertido? Não sei, mas não vi. Não é comum Deus converter rebeldes que vão até o fim da vida, rebeldes, zombando de Deus o tempo todo. Não é comum. Você só vê registro na Bíblia de um na cruz, e não vê mais, de Gênesis e Apocalipse. Isso deveria ser uma grande mensagem de Deus para nós. Não endureçamos. Segundo, não se esconda atrás da tradição. Eu sempre fui presbiteriano. Você pode ser meu filho, viu, filhos? Minha esposa. Eu tenho dito isso lá em casa. Eu não salvo vocês. Não salvo. Meu papel na salvação é dar o testemunho de vida e ensinar. Mais nada. Eu não tenho poder de salvar ninguém, de mudar a natureza de ninguém. Ser esposa de pastor não muda nada. Minha esposa sabe bem disso. Então não se esconda atrás da tradição, mas submeta-se à palavra de Cristo. Abandone uma fé sem igreja. Isso está muito comum nos nossos dias. E o sem igreja não necessariamente se desliga de uma denominação. Aqui eu estou vendo o que aconteceu nesses 10 anos, muitos que estão sem igreja, não queria compromisso de verdade, aí foram para uma igreja que só tem nome de igreja, só tem nome presbiteriano, se for presbiteriano. É o mesmo sem igreja. O que eu quero dizer é, não tem os compromissos. Percebe? Se Deus levantar alguém lá, onde quer que a pessoa esteja, com a firmeza doutrinária, vai abandonar do mesmo jeito, porque o que ele não quer é Cristo. Então, abandona uma fé sem igreja. Quem crê de verdade é acrescentado ao corpo de Cristo. Faz esse compromisso aí, que o Glauco e a Lídia vão fazer. Volte à perseverança e esteja firme no ensino, na comunhão, no partir do pão e na oração. Reavalie, nós que somos batizados, o seu batismo, o seu comer da Santa Ceia, não como rito, mas como selo da aliança de Cristo. Tragamos todos os nossos filhos ao Deus da aliança no batismo. Confie que a promessa é para você e para seus filhos. Quebre o orgulho, teme o Senhor mais do que a opinião das pessoas. Peça menos milagre e mais obediência. Milagres não salvam corações endurecidos. Estou passando uma dificuldade, posso orar por ela? Pode, mas já parou para pensar que a dificuldade pode ser Deus tratando de algum pecado seu? Então procure saber disso antes. Senhor, de repente, a minha situação aqui na saúde, nas finanças, na família, nisso, naquilo, é Deus me tratando. Então você quer pedir para sair de uma situação, se você está morto espiritualmente, não faça isso. Sair disso vai te mudar em quê? Desde a minha infância, eu digo isso com dor no coração, irmãos, porque isso dói mesmo para um filho que quer ver o pai salvo. Desde a minha infância, eu via meu pai todas as vezes que ficava ruim na cama,
pedir oração, mas bastava ter uma pequena melhora, aí a casa virava um inferno. Só ficava bonzinho quando Deus baixava a cama, e isso aconteceu por várias vezes, vi isso várias vezes, e quando ele ficava bom não mudava, porque cura não muda ninguém, o que muda é a salvação de Cristo. Sirva a Cristo com o que possui, use seus bens para aliviar a necessidade dos irmãos em Cristo, cure a divisão com arrependimento. A comunhão começa quando cada um se humilha diante de Cristo, não fica olhando para os outros. O problema da igreja é os outros, não, olhe para você. O problema da igreja, olhe para você primeiro e se arrependa. Traga Cristo para dentro de casa, transforme sua mesa em lugar de oração, louvor e simplicidade. Qual o assunto na hora do café da manhã? Você já sabe, lá em casa eu pergunto assim, você já sabe de qual os livros da Bíblia? Não, então não tem tempo a perder, não tem tempo, porque, né? Então vamos tratar aqui dos assuntos e aprender. Seja crente também de segunda a sábado, não só no domingo, aqui na frente. Busque o Senhor dia após dia com propósito. Peça a Deus que faça da sua igreja uma vitrine da graça de Cristo para os de fora. Trabalhe com zelo, mas dê glória a Deus somente a Deus pelo crescimento da igreja. E por fim, hoje, diante do batismo que nós teremos agora, descanse em Cristo. As promessas de Deus não falharão nem para você, nem para seus filhos, nem para todos os que Deus chamar por teu intermédio. Que Deus nos abençoe. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, dá-nos graça para guardarmos tudo que acabamos de ouvir. A Tua palavra é fiel e verdadeira e nós precisamos dela. Nós precisamos ter essa experiência que aquele povo teve e recomeçar aqui diante do Senhor. Diante do que ouvimos, devemos reconhecer nossas negligências, nossas preguiças, nosso orgulho, nossa indiferença, falta de amor e perdão, nossa cegueira, nossa incapacidade de nos arrepender, de crer, de conhecer, nossa total dependência de Cristo para sermos perdoados, porque não temos como pagar pela nossa dívida contra o Senhor. E tudo isso é necessário ser pensado, medido, avaliado. Por isso, clamamos ao Senhor, tenha compaixão de todos nós. Que nenhum aqui encerre esse momento, nem esse culto ainda condenado debaixo do teu juízo, inimigo do Senhor. Abençoe-nos, ó Pai, ajude-nos e esteja conosco no restante do culto, em nome de Jesus. Amém.